Bom, continuando então, falando sobre Sofonias, só corrigindo aí uma coisa que eu falei no vídeo anterior sobre Pedro e João estarem no templo. Na verdade, eles estavam na Galileia, né? Porque Jesus iniciou o ministério na Galileia, quando ele chamou os discípulos e os apóstolos. Então, esses erros vai acontecer, acontece com todo mundo, né? Acontece com qualquer pregador, né? É normal, às vezes, você cometer um erro, que você não pode pregar heresia, né? Mas errar é humano. A palavra de Deus diz que o espírito do profeta está sujeito ao profeta, né? Então, erros na hora de pregar, palavras trocadas, esquecer alguma coisa, trocar o nome de alguém por outra pessoa, né? Inventar um personagem bíblico, né? É até normal. O que não pode é pregar heresia, né? Falar que na verdade não é trindade, são quatro, né? Isso aí é heresia, né? Falar que Jesus ele não veio em carne, né? Como os gnósticos faziam, isso também é heresia, né? Que a gente não pode fazer isso, mas cometer alguns erros, né? Sobre nome de cidade, nome de lugar, isso aí é normal. Com o tempo a gente vai aprendendo e vai lidando com esses erros. Bom, continuando sobre Sofonias, a gente estava falando sobre o tipo de pessoas, né? O tipo de comportamento que Deus estava recriminando, né? E o tipo de pessoas que seriam julgadas, né? Que seriam destruídas no dia do Senhor, que é justamente o tema do livro. Eu vou correr aqui um pouquinho, porque a gente já gravou bastante vídeo, né? E eu quero finalizar as Sofonias para a semana que vem a gente falar sobre Ageu, né? E Zacarias e Malaquias, que são os três últimos que viveram na mesma época. Eu vou deixar Ageu para depois. Ageu faz parte da lição 7 e 8, mas como é um profeta que viveu na mesma época de Zacarias, praticamente, né? Em Malaquias, então a gente fala sobre Ageu na semana que vem. Aí fica um assunto só. Muito bem. Verso 7, 8, 9 a gente já viu, que fala sobre os que não se importam com o Senhor, o anúncio do dia do Senhor, né? Vamos avançando aqui. Verso 12 e 13. Verso 12 e 13. Sofonias capítulo 2. Vamos ver aqui, verso 12 e 13. E acontecerá que naquele tempo que eu esquadrinharei Jerusalém com lanternas, castigarei os homens, na verdade é capítulo 1, né? Capítulo 1, verso 12. Capítulo 1, verso 12 e 13. Castigarei os homens que, concentrados em sua borra, dizem em seu coração: o Senhor não pode fazer nem o bem, nem o mal. A borra, né, no caso aí, seria o quê? Aquele vinho, né, aquele resto de vinho concentrado, né, que não se dilui, né? Isso aí, Deus está fazendo uma comparação aqui com aqueles que se embriagam, né, que se embriagam e não se importam com as coisas de Deus, né? Que Deus ele não faz nem o bem e nem o mal, ou seja, Deus ele não está nem preocupado com as coisas aqui de baixo. E eu já ouvi pessoas falarem mesmo que realmente, algumas pessoas acreditam nisso, né, que Deus, ele não determina as coisas. Ele não toma, ele não intervém, né, essa é a palavra. Ele não intervém na sua criação. Ele criou o homem, agora o homem faça o que ele achar melhor. Né? Muitos acham que é assim, mas não. A gente sabe que tudo está sob o controle de Deus. Deus ele controla todas as coisas. Ele rege, né, como rei, como governante, né, ele rege todas as coisas para que as coisas não saiam do controle, né, para que as coisas não se percam. Né? E ele vai, quando ele vier, depois do dia do Senhor, que ele vai reger pessoalmente, aí vai ser diferente, por quê? Porque daí as pessoas vão obedecê-lo. Né? Hoje em dia as pessoas não obedecem. Apesar de Deus ele fazer com que os seus propósitos se cumpram, né, porque os planos de Deus não são frustrados, a maioria das pessoas não obedece a Deus, mas mesmo assim os seus planos se cumprem.
Depois do dia do Senhor, no milênio, quando as pessoas elas servirem a Deus, né, em obediência, aí sim essa regência de Deus ela vai ser mais notória ainda. E aí novamente fala sobre o dia do Senhor, verso 14 do capítulo 1, está próximo o grande dia do Senhor. Ele está próximo, iminente. Repara que já estava próximo no tempo de Sofonias, hein? E Sofonias ele profetizou mais ou menos por volta do ano 600 a.C., né? Já estava próximo no tempo dele. Imagina agora. O clamor do dia do Senhor é amargo. Nele até mesmo o herói grita. Então repare que vai ser um tempo de grito e desespero. Até aquele que for mais valente, né, vai gritar e vai ficar desesperado. Um dia de ira, aquele dia. Dia de angústia e de tribulação. Olha as duas palavras aí juntas de novo. Angústia e tribulação, que a gente comentou na semana passada. Dia de devastação e de destruição. Dia de trevas e de escuridão. Isso está na página 119 do livro também. Dia de nuvens e de negrume, dia de trombeta e do grito de guerra, contra as cidades fortificadas e contra as ameias elevadas. Afligirei os homens e eles caminharão como cegos. Então quer dizer, o juízo de Deus que vai se estender para todas as nações, para todos os povos. Deus falando o seguinte, olha, eu não me esqueci. Eu não me esqueci dos seus pecados não confessados. Porque Deus ele só se esquece dos pecados confessados, né, dos crimes que são confessados. Mas aqui Deus está dizendo, eu não me esqueci dos seus pecados encobertos. Eles estão diante de mim. Né, e um dia Deus vai se vingar de tudo isso. O capítulo 2, logo no capítulo 2, depois que Sofonias ele traz todo esse quadro terrível acerca do dia do Senhor, o capítulo 2 é um convite, né, para o arrependimento, é um convite para se converter. Na minha versão está assim, conclusão, apelo à conversão. Então quer dizer, apesar de Deus já ter determinado o dia do Senhor, ele ainda faz um apelo para que as pessoas se convertam. Verso 1, amontoai-vos, ó nação sem pudor, antes que sejais espalhados. É um jogo de palavras aqui, né? A palavra amontoai-vos aqui no hebraico, ela faz lembrar aquela palha que fica enrolada. Até tem aqui, ó, por coincidência, é justamente isso aqui, ó, que Deus está mandando o povo fazer. Ó. Isso aqui é palha. Repara que a palha, o que ela faz? Ó? Ela fica entrelaçada, né? Ela fica entrelaçada e ela começa a grudar. E é exatamente essa palavra aqui, amontoai-vos, no original hebraico, é como fazer isso aqui. Ficar todo mundo amontoado como a palha, depois Deus fala, antes que sejais espalhados. Né? Então, se ajuntem como a palha, para que vocês não sejam espalhados. É um jogo de palavras, é um trocadilho. E aí continua, antes que sejam espalhados como a palha, olha a palha de novo, que desaparece em um dia, antes que venha sobre vós a ardente ira do Senhor, antes que venha sobre vós o dia da ira do Senhor. Procurai o Senhor, vós, todos os pobres da terra, que realizais o seu julgamento, procurai a justiça, procurai a humildade, talvez sejais protegidos no dia do Senhor, da ira do Senhor. Repare que tem um talvez aí, né? Para quê? Para que a pessoa não fique orgulhosa, soberba. Ah, já sou salvo, uma vez salvo, salvo para sempre. Né? Algumas religiões dizem aí, uma vez salvo, salvo para sempre. Isso acaba trazendo um certo orgulho, né? Soberba. E repare que Deus ele fala aqui, talvez sejais protegidos no dia da ira do Senhor. Isso aqui, essa palavra é para quê? Para que a gente tema, né? Tema ainda, mesmo achando que já está tudo bem, que a gente tema, continue no temor de Deus. E aqui fala sobre os pobres, né?
procurai ao Senhor vós, todos os pobres da terra. Não está falando sobre pobre, aquele que não tem recursos, aquele que não tem dinheiro, aquele que não tem nada. Não é esse tipo de pobreza que Deus está falando. O pobre que está sendo se referindo aqui, que a palavra está se referindo aqui, é aquele que se esvazia, né? Aquele que Jesus falou sobre isso, bem-aventurados os pobres de espírito, né? Porque verão a Deus, se esvazia de si mesmo, tira tudo de mal que está dentro deles e se rebaixa, se humilha, né? Se torna humilde diante de Deus, se apresenta diante de Deus vazio, pronto para ser enchido, né? Se enchido por Deus, se enchido pelo Espírito Santo, porque tem muitas pessoas que vão até Deus cheias de si, né? Como se não precisasse de mais nada. No caso, por exemplo, daquele publicano que foi orar no templo, tinha o publicano e tinha lá o fariseu, né, o intérprete da lei, lá o fariseu, e aí o intérprete da lei, ele olha, ele chega para Deus lá no templo e começa a falar: graças te dou, Senhor, porque eu não sou como esse publicano aqui, pecador. Quer dizer, ele chegou vazio diante de Deus? Não chegou, ele chegou diante de Deus cheio de si, né? Entrou cheio de si e saiu vazio de Deus, né? E é justamente esse tipo de pobreza. É aquela pessoa que vai para Deus vazia, como o publicano fez, né, que Jesus contou na parábola. O publicano tinha vergonha até de levantar a cabeça, batia no peito e falava: Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. Né? Tinha vergonha até de olhar para cima. Então é esse tipo de comportamento que Deus espera de nós. É esse tipo de comportamento, é esse tipo de pessoa que vai ser guardada no dia da ira do Senhor. Pessoa que vai diante de Deus vazia, sabendo que precisa sair dali cheia, né? Cheia da presença de Deus, cheia do Espírito Santo. Aquele que vai para Deus cheio de si, sai vazio de Deus. Depois fala contra as nações. Sofonias começa a falar contra as nações. E eu vou fazer um resuminho aqui sobre isso. Quais são as nações que Sofonias, contra as nações que Sofonias profetizou? Vamos ver no nosso livro, que o nosso livro está mais resumido. A sentença das nações, primeiro contra os filisteus, né? Contra os filisteus. A gente tem até um mapinha aí na página 120, quem estiver com o livro aí, página 120, fala sobre a Síria, fala sobre a Fenícia, sobre a Filístia, né? Os fenícios, os filisteus, os assírios, de novo a Síria aí, né? Sempre na história. A Síria, né? Que era um vizinho de Israel ali do norte, sempre encrespava com Israel. Israel também está na história, né? Israel que achava que sempre era o escolhido de Deus, mas aparece aí no meio das ameaças, né? Amon, Moabe, Judá também no sul, Edom mais no sul ainda, e a Babilônia mais lá para o norte. Então, quer dizer, todas essas nações aí estavam recebendo ameaças. Por quê? Porque estavam distante do Senhor. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que a ira de Deus está reservada para todas as nações, né? Para todos. É aquele filho que acha que o pai está, quando o pai ele vai bater no irmão, né? Tem aquele irmão que fica ali esperando. Será que eu vou ser o próximo? Será que eu vou ser o próximo? Fica até escondidinho, encolhidinho. E nesse caso aqui, sim, vai ser o próximo. Porque Deus ele dá uma relação aqui, né? Todos iam entrar na vara, todos iam entrar no castigo, no chicote de Deus. Todos os irmãos aqui, porque eram irmãos. Se a gente pegar aqui a descendência, eram todos irmãos, todos iam entrar ali no castigo e na correção de Deus. Verso 3.3, do capítulo 3, contra Jerusalém, primeiro, cidade manchada de sangue, aquilo que a gente falou, né, sobre os assassinatos, né, que não é só assassinato com
com arma de fogo, com arma propriamente dita, mas assassinato com a palavra. E os judeus eles faziam isso também contra os juízes, verso 3, capítulo 3, contra os profetas, 3, verso 3, capítulo 3, verso 4, capítulo 3, verso 7. A paciência do Senhor está se esgotando. Capítulo 3, verso 7. Eu dizia, olha só o Senhor falando, hein? Eu dizia, ao menos tu me temerás, aceitarás a lição, e não se apartará de seus e não se apagará de seus olhos todas as visitas que lhe fiz. Interessante. Deus ele supria, ele tinha uma esperança, né? Deus, usando aqui uma palavra poética, Deus tinha esperança que os seus filhos se arrependessem, né? Pelos sinais, pelas coisas ruins que já estavam acontecendo. Deus tem esperança também que as pessoas se convertam hoje por causa da epidemia, por causa dessa praga que está acontecendo aí. Deus espera que a gente se converta, que a gente se volte para Ele, né, para que a coisa não piore. Ao menos tu me temerás, aceitarás a lição e não se apagará de seus olhos todas as visitas que lhe fiz, ou seja, todas as bênçãos. Deus ele é rico, né, em abençoar. Então Deus ele tem essa esperança de que o homem se volte para Ele, que o homem se arrependa, para que as coisas não piorem. Verso 8, a consumação da ira. Qual que é a consumação da ira? Verso, mas não. Né? Deus tem a esperança, mas Ele mesmo exclama, mas não. Eles continuaram a perverter todas as suas obras. Eles quem? Todas as nações. Continuaram a perverter, nesse caso aqui mais Jerusalém, né? Que está tratando com o seu povo. Continuaram a perverter todas as suas obras. Por isso esperai-me, oráculo do Senhor. Por isso me esperai-me, diz o Senhor. No dia em que me levantar como testemunha. Porque é minha ordem reunir todas as nações, congregar os reinos para derramar sobre vós a minha cólera, todo o ardor da minha ira, pois pelo fogo do meu zelo será consumida toda a terra. Então, quer dizer, já está determinada a sentença. Né? Deus esperava que as pessoas se arrependessem, se convertessem, mas Ele mesmo disse que não. Elas continuaram nos seus caminhos errados. É o que a gente vê nos dias de hoje. Apesar dessa doença aí, dessa epidemia, de muitas pessoas estão morrendo em todo o mundo, tem pessoas que não estão nem aí, que continuam a sua vidinha do mesmo jeito, continuam nos seus pecados do mesmo jeito, continuam afrontando a Deus do mesmo jeito, e aí Deus não tem escolha, né? As coisas vão piorar. Deus vai permitir que coisas piores aconteçam, infelizmente, até que o homem se arrependa, né? Se volte para Deus, porque Ele é a fonte de vida, e sem Deus nós só temos morte e destruição. Depois promessas, né? Sempre Deus ele tem espaço para suas promessas quando ele usa os seus profetas. Capítulo 3, verso 9. Conversão dos povos. Sim, então darei aos povos lábios puros, depois de todo o juízo de Deus. Né, isso aqui está se referindo ao milênio. Né? Depois do tempo da ira, no dia do Senhor, virá um tempo em que os povos terão lábios puros, para que todos possam invocar o nome do Senhor. Então, quer dizer, eu não posso invocar o nome do Senhor com lábios impuros. Né? Se eu tiver com lábios impuros, eu não posso invocar o nome do Senhor. Que está dizendo, darei aos povos lábios puros. Para quê? Para que eles possam me invocar. Né? Então, o que acontece? Deus ele afasta os nossos pecados para que a gente possa se aproximar dele. Porque nós não podemos nos aproximar de Deus com pecado, com a vida torta. E servi-los sob o mesmo jugo. Do outro lado dos rios da Etiópia, os meus adoradores trarão a minha oferenda. A promessa se estende até os outros lados da Etiópia, que naquela época eram os confins do mundo. Né? A Etiópia ali, Cute, Sudão, eram os países mais distantes ali, conhecidos na época, né? Na África. O mundo naquela época não é como o mundo de hoje, que tem a América, que tem a Europa, que tem a Oceania, que tem
toda a parte sul da África, né? O mundo conhecido de então, na época ali, era até ali Etiópia, Cute, Sudão, ali era o confim do mundo. Deus estava dizendo o quê? Que a misericórdia dele alcançaria todas as nações. Humilde, resto de Israel. Para finalizar, falar sobre esse humilde resto de Israel. Naquele dia não mais terás vergonha de todas as tuas más ações, pelas quais te revoltaste contra mim, porque então afastarei de teu seio teus orgulhosos fanfarrões, e não continuarás mais a te orgulhar em minha montanha santa. Deixarei em teu seio um povo humilde e pobre. Lembra que a gente falou sobre a pobreza? Não é a pobreza material, é a pobreza de espírito. E Jesus fala sobre isso lá no Sermão no Monte. Bem-aventurados os humildes de espírito. É esse tipo de comportamento que a gente tem que ter diante de Deus. Um povo humilde e pobre. Pobre no sentido de se esvaziar de si mesmo para se encher de Deus. E procurará refúgio no monte do Senhor. Então, esse trecho aqui, né, dessas promessas, né, essa parte aqui, é a parte que mais que resume muitos dos profetas menores no sentido de como eu tenho que ser diante de Deus. Como que eu tenho que agir diante de Deus? Com arrogância? Não. Com prepotência? Não. Mas com humildade e ser pobre de espírito. Procurará refúgio no nome do Senhor, o resto de Israel. A gente já estudou sobre o resto de Israel. Paulo fala sobre isso também, ainda que Israel, que o número, dos filhos de Israel seja como a areia que está na praia, somente o resto vai ser salvo nesse dia aqui, no dia da ira. Somente o resto, né, que a gente estudou lá em Isaías, o resto, lembra? O rebento, né, o rebento. No caso, o rebento de Jessé é Jesus, né, ele que vai atrair esse resto, né, esse que vai sobrar. Então vai sobrar pouca gente vai ser salva, pouca gente vai se converter, porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Então esse resto aqui simboliza nós também, né? Tu pode reparar, a grande maioria não se preocupa com as coisas de Deus. Você se preocupa com as coisas de Deus? Você se preocupa em estudar a palavra? Então você faz parte desse resto. Você faz parte desse resto. Que vai sobrar esse resto humilde e que anda, que tem o espírito humilde e pobre diante do Senhor, que não anda com soberba. Então esse trecho aqui é o trecho mais claro sobre o que é ser pobre e ser humilde diante do Senhor. Eles não praticarão mais a iniquidade, não dirão mentiras. Por incrível que pareça, isso vai acontecer, não dirão mentiras. Não se encontrará em sua boca língua dolosa, né, que causa dolo. O que é uma língua dolosa? Que faz com que as pessoas pereçam. Né? As coisas que a gente fala causa dolo, né? Mata, destrói, né? Afasta. Então, exatamente o que Sofonias, o que eu falei no começo de Sofonias, o profeta está dizendo aqui, não haverá mais isso, essa língua dolosa. A gente vai entrar no ministério e vai receber palavras de bênção, não palavras de morte, né, de destruição. Sim, eles apacentarão e repousarão sem que ninguém os inquiete. Né? Aqueles que trazem palavras dolosas não vão mais inquietar, não vão mais existir. E no final, um breve salmo, né? um breve salmo. Salmo de alegria em Sião. Aí tem até uma música, né, sobre isso. Rejubila, filha de Sião, salta gritos de alegria, Israel, alegra-te e exulta de todo o coração, filha de Jerusalém. O livro que só falava sobre o dia do Senhor, sobre a destruição, sobre a morte dos ímpios, né, sobre a ira de Deus, convoca o povo a se alegrar. Convoca o povo a se alegrar, porque Deus ele vai revogar a sentença contrária, né, vai eliminar o inimigo, o Senhor está no meio de ti,
não verás mais a desgraça. Naquele dia será dito de Jerusalém: não temas, Sião, não desfaleçam as tuas mãos, o Senhor teu Deus está no meio de ti. Um herói que salva. Ele exulta de alegria por tua causa, estremece em seu amor, ele se regozija por tua causa com gritos de alegria. Deus, ele se alegra em nós. Deus, ele grita de alegria pelo seu povo. Olha que interessante. Ele se regozija por tua causa com gritos de alegria. Deus vai dar brados de alegria lá no céu. Imagina, as pessoas que têm a visão de Deus, de um Deus carrancudo, sério, né, que fica sentado no trono. O profeta está dizendo aqui que ele vai gritar de alegria quando nós estivermos na presença dele. Jesus vai gritar, vai dar brados de alegria quando ele vier buscar a sua igreja. Ele vai gritar. Olha que promessa maravilhosa. Imagina Jesus gritando de alegria quando nos abraçar. Imagina. Tal vai ser o contentamento. Tem pessoas que gritam quando ganham na Mega Sena. Tem pessoas que gritam quando ganham uma herança, um dinheiro, alguma coisa, pulam, né? Perde as estribeiras, né? A vergonha, começa a pular, começa a se alegrar, abraçar, beijar todo mundo, porque ganhou dinheiro. Jesus vai fazer isso com a gente quando a gente for levado daqui, quando a gente for arrebatado. Ele vai abraçar, ele vai pular, ele vai gritar, ele vai... É o que a palavra está dizendo. Não sei o que estou falando, é uma revelação do profeta Sofonias, né? Que Jesus ele vai se alegrar de tal forma que ele não vai se conter quando ele receber a sua noiva, receber a sua igreja. E depois fala que vai trazer também os dispersos de volta, os aflitos longe da festa, eu os reúno. Né? Eu quem? O Senhor. Né? Eles estavam longe de ti, para que não carregues mais o opróbrio, a vergonha, né? A humilhação. Eis-me em ação contra todos os teus opressores. Naquele tempo salvarei os coxos. O que é os coxos? Aqueles que andam mancando, né? É uma coisa simbólica, né? Aqueles que andam mancando, que não têm firmeza nos seus passos, né? Nos seus caminhos. Reunirei os dispersos, atrairei para eles louvor e renome em toda a terra, quando realizar a sua restauração. Então nós teremos um nome, um renome, né? O nosso nome será, de certa forma, louvado. Né? Olha a promessa maravilhosa que Deus vai nos dar. Né? Um nome de admiração, não um nome de vergonha. Então vão olhar para a gente e vão se admirar conosco, né? Porque Deus ele vai nos dar isso, né? Esta bênção. Naquele tempo vos conduzirei, no tempo em que vos reunir, então vos farei renome e louvor, de novo a promessa, entre todos os povos da terra, quando realizar a vossa restauração aos vossos olhos, diz o Senhor. Então a promessa final de Sofonias, que começou tão terrível, o livro de Sofonias, né? Que começa com destruição, no final, a última palavra, né? A última frase traz a palavra restauração, né? Tornar a ser aquilo que Deus fez lá no Jardim do Éden. Seremos restaurados e mais ainda, seremos glorificados, teremos um corpo glorioso, estaremos com o Senhor para sempre. Amém, irmãos? Encerramos então os 3 profetas, ficou um pouco longo. Semana que vem a gente fala sobre Ageu, então, Zacarias e Malaquias. Que Deus os abençoe, tenha uma boa semana e até a próxima.